Bom, gente, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui. Eu estou há 7 anos nessa casa e é a primeira palestra pública que eu faço. Eu já fazia antes, mas aqui na casa a preocupação era transformarmos esse espaço num estúdio. Então não dava tempo da gente pensar em palestra. Agora, como a casa já está mais organizada, a gente já pode até pensar em fazer uma reflexão mais profunda, né? E no caso o assunto é assim, fantástico, né? A lei natural, né? O livro dos Espíritos, porque na realidade se nós refletirmos a lei natural ou lei divina, na realidade são as revelações de Deus que chegaram para nós em todos os tempos. E quando a gente fala de lei divina, a gente pensa em justiça divina, pensa em misericórdia divina, pensa nos atributos da divindade, e que a doutrina espírita esclarece de uma forma tão maravilhosa para nós. Acho que ela está formatada realmente para espíritos como nós, que precisamos entender no detalhe como é que as coisas funcionam, porque parece que até aqui o amor pelo amor não funcionou muito bem conosco, né? Então nós precisamos entender com uma riqueza de detalhes essas leis para a gente poder começar realmente a nossa transformação, a nossa renovação. E essa parte do Livro dos Espíritos é muito significativa porque dá realmente o passo a passo, né, para nós chegarmos a uma vida mais tranquila e a gente se sentir participante desse momento da Terra de progresso, de transformação, de mudança. Mas antes, nós queríamos conversar também com os companheiros da Web TV, que estão também nos assistindo, dizer que esse estudo, isso não é uma palestra, é uma conversa, ela vai ser interativa. Quem está pela internet pode passar um e-mail se quiser participar, tvnovaluz@gmail.com, tvnovaluz@gmail.com. E os companheiros que estão presentes, nós estamos com a Márcia, que está sentadinha lá no canto, ela está com o microfone. Quem quiser participar, me desculpe, Ricardo, não estou querendo dirigir, mas câmera 3 aponta para o público, porque as pessoas vão participar e a gente vai registrar a participação, ou a pergunta, ou a participação de cada um, porque tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez, gente? Não sei se essa pergunta já foi feita antes. Tem companheiros que vêm pela primeira vez, não sei se são espíritas e já frequentaram outras casas, mas com certeza acho que todo mundo aqui já sabe um pouco da doutrina espírita, então pode participar conosco. Vamos lá. Então, antes de entrar no assunto, a gente queria falar um pouquinho rapidamente da Casa Espírita, né? Porque a gente vem aqui para estudar, vem aqui para se renovar, para se sentir bem, para cuidar da saúde. E às vezes a gente não para pensar no processo que está acontecendo aqui nesse momento. Na realidade, a culminância desse momento, porque aqui é uma casa de saúde. Nós estamos aqui sendo tratados. Então, a gente chega aqui, a culminância da reunião pública é o passe magnético ao final. E na realidade isso faz parte do quê? Da nossa higiene espiritual. E aí a gente gosta sempre de lembrar do Chico, né? A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. É muito forte. Quem conhecia essa expressão? É bom anotar, porque isso é para a vida toda, né? Quando eu escutei pela primeira vez, porque na realidade, se nós formos nos higienizar para a vida do dia a dia, ou para prestarmos algum benefício como médiuns, nós temos que nos higienizar, porque a taça somos nós. Nós temos que estar vazios, sem sujidades, para que a água que vai ser servida, nós não somos a água, somos a taça, somos o meio. Então essa água, para que ela penetre pura e permaneça pura, nós temos que estar higienizados. Então essa higiene espiritual acontece aqui. Nós vamos agora então, já foi feita a oração, mas todos nós vamos mentalizar que nós estejamos nos liberando daquelas preocupações do dia a dia, dos nossos problemas da nossa vida. Vamos procurar nos desligar. Ao nos desligarmos e ao nos concentrarmos no estudo, nós permitimos que os amigos espirituais desliguem de nós energias, formas de pensamento e material que a gente vai acumulando no dia a dia, porque a gente não fica convivendo só com pessoas que estão bem espiritualmente, a gente só não fica em locais muito bons, a gente transita pelo mundo, né? Então a gente precisa dessa higiene.
e é como se fosse uma dispersão que já está acontecendo nesse momento. Depois vamos para o passe, novamente os médios vão terminar a dispersão e vão colocar essa energia nova. Então, a taça vazia começa com a nossa mente vazia, com o nosso coração puro, a concentração, para a gente se desvincular das outras preocupações e a gente atingir esse objetivo da casa espírita, que é dessa higiene espiritual que a gente faz, não é isso? Então vamos lá. Bom, as obras fundamentais do Espiritismo, é importante que a gente de vez em quando relembre, né? Nós temos o Livro dos Espíritos, do que nós vamos falar hoje, que fala da filosofia espírita, apresenta o que é o Espiritismo e ele tem uma abrangência grande em todos os assuntos, inclusive tratando de assuntos que os outros livros também tratam, depois a gente vai ver isso. O Livro dos Médiuns, que fala da mediunidade, do intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. O Evangelho segundo o Espiritismo, que são os ensinamentos de Jesus, que fala, é o Novo Testamento, o ensinamento do Cristo. O Céu e o Inferno, que fala das consequências, de como nós vamos ficar, né? Fala o céu e o inferno, que são consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas, da nossa postura na vida. E a Gênese, que fala da criação, do início, de como nós surgimos, como o mundo foi criado e muitas outras informações. Então, esses são os livros básicos da doutrina espírita. E nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, mas se a gente prestar atenção, esses são os 4 capítulos, que são o Livro dos Espíritos, são perguntas e respostas. Todos já leram o Livro dos Espíritos? Quem não leu o Livro dos Espíritos ainda? Alguns não leram, então é um estímulo para que leiam. A gente vai aqui fazer só um estímulo, né, para que as pessoas leiam. Então, no primeiro capítulo, Criação, Deus, o princípio da vida. O livro que trata desse assunto, a Gênese, né? A vida no mundo espiritual, quem somos, as relações do mundo espiritual com o mundo físico, a intermediação que nós fazemos como médios, Livro dos Médiuns. As leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esperanças e consolações, o céu e o inferno. Então, o Livro dos Espíritos, ele faz a abertura com muitas perguntas e depois cada outra obra seguinte, ela vai esmiuçar um pouco mais as temáticas, que são os assuntos que interessam a todos nós e que é justamente essas leis divinas que estão muito claras, vamos dizer assim, para aqueles que têm uma lucidez espiritual. Nem tanto para nós, né, que estamos agora começando a ter esse contato com essas verdades. Isso está entrando, né, pela via intelectual e aos pouquinhos vai descendo para a nossa emoção, para o nosso sentimento. O caminho parece curto, né, mas não é curto, é longo. Vamos lá. Então, Kardec, quando faz a organização do Livro dos Espíritos, coloca no terceiro capítulo as leis morais e coloca como a primeira lei moral a lei natural ou lei divina. Já de cara colocando isso, né, que justamente a naturalidade com que as coisas acontecem, nós precisamos entender, nós precisamos perceber, principalmente nos dias de hoje, o mundo tão violento, as dificuldades, as crises, as incertezas. Às vezes parece para nós que não há um controle, que há um caos, que as pessoas estão desgovernadas e que tudo está à mercê das mentes e dos corações dos homens, que muitas vezes não estão num estado de equilíbrio. Então, quando nós ficamos cientes de que existe uma lei que é justa e que é natural e que nos rege e que tudo vai acontecer dentro dessas leis, então que há motivos, né? Há razões, há tempos, nós não estamos à deriva, né? Existe um comando, existe causas e consequências, nós estamos no meio do processo, apesar da bênção do esquecimento, nós estamos no meio do processo, estamos colhendo frutos dessas encarnações e de outras, e temos um futuro pela frente a construir. Então isso tudo vai ficando claro na medida que a gente vai penetrando nessas leis, na lei natural e nas leis morais, né, que surge essa como a primeira. São 12 leis morais. É só a gente lembrar do número de apóstolos, né, que são 12 também. Então, começando pela lei natural, essas leis são imutáveis, né, e elas são um espelho para a lei do homem, para a lei humana. A lei divina está acima e nós, os homens, tentamos estruturar essas leis sem ferirmos a lei divina, mas muitas vezes acabamos ferindo, e isso em cada país é diferente.
Às vezes, em cada estado, as leis são interpretadas de formas diferentes, mas nós estamos submetidos à lei humana, porém, a que realmente nos governa é a lei divina. Então, na realidade, é um código de conduta para nós sabermos distinguir o bem do mal, sabemos como nós vamos nos relacionar no dia a dia, conosco mesmo, com a natureza, com o próximo, e saber o que vai acontecer dali para frente. Esse dali para frente é que está ficando interessante, né? Porque, dá licença. Antigamente o pessoal falava, né? Assim, não sei se é do tempo de todos, do meu tempo é, né? A justiça vem. Como é que vinha a justiça? Como é que vinha a justiça? Pelo menos eu que já estou com mais de 50, vinha como? Vinha a cavalo. A justiça vinha a cavalo antigamente. Parece que agora a coisa está acelerada, né? Então a justiça está vindo um pouquinho mais rápida. Então quando a gente pensava nas consequências futuras, assim, se perdendo no tempo, hoje nós vemos as consequências muito rápidas, porque parece que o giro está aumentando, né? Então o bem que se faz, você sente aquele bem-estar na hora, né? O mal parece que é o bumerangue, né? O bumerangue está fazendo uma curva mais curta e está voltando muito rápido. Então, o bem e o mal está na nossa consciência. Quando agimos no bem, esse bem retorna de imediato. Então, as leis morais nos ajudam, e foi muito interessante para a gente que já estudou isso há mais tempo, reler. O maior beneficiado é sempre quem faz a palestra ou o estudo, né? Porque a gente relembra, e é tão maravilhoso relembrar, porque nos ajuda em pontos que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Então a primeira lei é a lei natural. Gente, olha só, quem quiser falar, levanta o dedinho, a Márcia está ali, dá uma opinião. Não pode falar sobre futebol, nem política, só sobre o estudo. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos prosseguir. A segunda lei, a lei de adoração. Então, isso é a segurança de cada dia, de cada um de nós, né? Reconhecermos que existe esse ser supremo. As leis existem, mas nós temos Deus que é nosso Pai. E, na realidade, o atributo divino que mais nos toca ao coração não são as leis, né? Não é a justiça, é a misericórdia, é o amor de Deus. E isso que nos dá estímulos, porque todos nós estamos nesse processo de crescimento, nesse modelo, no processo do erro e do acerto. Mas quando nós lembramos que Deus é Pai, é só nós compararmos conosco mesmo, né, na nossa vida, como que os nossos pais agiram conosco, às vezes mais rigorosamente. A Yasmin fala muito também do lado mãe, né, que a gente sempre fala Deus como o lado paternal. Então, se a justiça divina é o lado mais paternal, né, o lado mais maternal seria o amor e a misericórdia divinos. Então, a gente começa a sentir que há um ser supremo. Isso nos fortalece nas dificuldades, nos dá ânimo para, durante o nosso dia a dia, erguermos às vezes um pensamento rápido de pedido a Deus de proteção, de cuidado, né? De que a gente não esteja à mercê, porque na realidade nós estamos soltos no mundo, né? O que nos prende ao mundo é a lei da gravidade, mas às vezes parece que nós estamos soltos, à mercê de coisas perdidas, né? Que possam esbarrar em nós, de pessoas perdidas, e nós mesmos muitas vezes perdidos, não sabemos para onde vamos. E essa lei de adoração é que nos dá esse reconhecimento desse ser supremo, que nos faz louvar a Deus, reconhecer, e também um ato de humildade, né? Porque quando a gente reconhece que há um ser supremo, muitas vezes a gente faz a oração até por um hábito de fazer, por uma obrigação, por uma coisa que foi estabelecida pela cultura ou pela religião. E aí a gente tem aquele horário de orar. Mas quando a gente realmente tem a adoração, o louvor a Deus, a gente ora nas horas de dificuldade, ou para agradecer uma bênção. Mas de qualquer forma, é o vínculo com a divindade, é a prece, é a lei de adoração. Então, esse reconhecimento que nos dá tranquilidade para nos movimentarmos no mundo. A terceira lei, a lei do trabalho. Então, todos nós trabalhamos, Deus trabalha,
os espíritos crísticos, Jesus, trabalham. Jesus veio à Terra, se fez homem, não tinha uma pedra para encostar a cabeça, viveu entre nós. Não tinha um ar-condicionado, gente, imagina o calor, né? Ele não tinha ar-condicionado. A gente hoje pega o microfone e fala com a pessoa que está lá no Japão. Ele não tinha nem um megafone para dar uma aumentada na voz, né? O que ele fez? Usou a ciência, subiu no monte para poder propagar a sua voz de uma forma mais... usou, né, as leis físicas para fazer a propagação do som. Então, ele veio até aqui trabalhar, né? E todos nós, tudo é trabalho, tudo que é uma ocupação útil é trabalho. Esse trabalho pode ser assalariado, pode ser o voluntariado. O importante é que a gente faça com amor, né? O trabalho é a dinâmica da vida, nós temos que trabalhar para crescermos, para nos sustentarmos, para realizarmos, e dá uma alegria muito grande quando o trabalho que a gente faz chega, né, atinge os seus objetivos. Mas também nós temos muitas pessoas trabalhando, todos nós estamos trabalhando, e não podemos fazer trabalhos individuais, temos que nos organizar para o trabalho. E aí surgem então as organizações onde nós vamos trabalhar. Da mesma forma que existe o trabalho, existe a necessidade do repouso. Mas qual é o limite? E os espíritos respondem que é o limite das forças. Quando você sentir essa necessidade, você repousa. Em algumas épocas da nossa vida a gente dormia 8, 10 horas. Eu ultimamente estou dormindo mais 6, gente. Eu não sei se estou certo, se estou errado. O sono acaba, eu estou preocupado, eu levanto e vou trabalhar. Depois a gente pega um assessoramento técnico para saber se essas horas... Parece que é pouco, né? O ideal é que nós possamos repousar 8 horas. Mas a vida às vezes é vivida de uma forma tão corrida e também tem a qualidade do repouso, né? Dependendo do nosso repouso, das condições, a gente realmente se refaz. Então, se nós temos que repousar, temos que trabalhar. Esse repouso é físico e intelectual. As preocupações muitas vezes nos tiram o sono e nos deixam mentalmente conturbados. A importância de nós estarmos aqui também, porque quando a gente está muito preocupado, muito ocupado mentalmente, é porque a fé não está regulada na medida correta. Se a gente sabe que existe leis, que existe Deus, que existe o bem, nós temos que ter esperança e entregarmos os problemas para o dia seguinte, porque as soluções vão sempre surgir. Quanto mais a gente vai se envolvendo, trabalhando e focando fora de nós mesmos, procurando atender aqueles que estão ao nosso entorno, resolver o problema de quem está à nossa volta, parece que as nossas soluções começam a aparecer de uma forma mais rápida, ou até mesmo nós não estamos tão preocupados, né, com aquelas questões, e aí os problemas vão se diluindo. No trabalho organizado, entra aí as questões de outras virtudes que vão surgindo nessas relações que nós vamos tendo. O respeito no trabalho, né? Então sempre há uma subordinação, há um chefe, há um funcionário, alguém que comanda, que coordena. Muitas vezes a gente não concorda, muitas vezes a gente não aceita. Quando é voluntariado, a gente questiona. Quando é funcionário, tem um salário, a gente questiona ou não questiona, dependendo do chefe, né? Alguns chefes não aceitam questionamento. Então, às vezes, você tem que se submeter. Mas tudo isso é o quê? Aprendizado para nós, né? Então, o trabalho é uma lei. Se nós estivermos ocupados no trabalho, nós vamos seguir a nossa vida nos realizando com aquilo que fazemos. E o contrário, a ociosidade, vai sempre trazer reflexões que muitas vezes não vão nos ajudar muito. Porque o tempo, a encarnação na Terra é curta, mas é curta para nós realizarmos o que precisamos fazer. Mas é importante a gente manter a produção, a produtividade. Nós temos que nos sentir produtivos, porque isso nos torna pessoas mais felizes, né? Nós temos agora a lei da reprodução. Bom, é óbvio, a sobrevivência. A nossa espécie, para que ela se mantenha. Aliás, só um parênteses. Está muito assim curioso, né? Porque a gente vê hoje os jovens não estão querendo muito ter filhos, né? Na minha família eram 3. Eu não sei, os companheiros da mesma idade que eu, ninguém precisa se entregar, mas eram 3, 5, 4. Hoje em dia,
é um e às vezes é nenhum, né? Pessoas às vezes casadas com 30, 35, 40 e estão esperando, pega lá o cachorrinho e tá bom, né? Não pensa na criança. E aí a gente vê as oportunidades, você vê o desespero daqueles espíritos desencarnados que estão esperando a oportunidade de retornar. E aí estão procurando a porta de acesso e essa porta muitas vezes está se fechando, né? Então o que sinaliza para nós ou a diminuição dessa oportunidade abençoada da encarnação, uma população da Terra no futuro menor, que talvez sejam aqueles que realmente vão poder viver o mundo de regeneração, aqueles que não puderem não vão estar retornando, ou vão estar permanecendo em outras escolas. Bom, nós temos que confiar na justiça de Deus e na lei divina, mas a reprodução ela está ligada a essa questão da nossa sobrevivência da espécie. Nós temos o aspecto do planejamento e do controle dessa reprodução. E aí, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre a questão do prazer, porque se não houvesse prazer na união sexual para a geração do novo corpo, com certeza a gente ia fugir, né, um pouco dessa responsabilidade. E aí ele diz que nós não podemos usar o sexo somente para o prazer, mas que a função é a reprodução, mas com equilíbrio, com bom senso, o sexo também serve para aliviar, né, as tensões e no relacionamento amoroso, nos ajudar a nos sustentar na vida e, principalmente, também trabalhando o nosso centro de força genésico, que é esse centro da criatividade, é o centro da criação, onde nós vamos colocar o nosso talento, a nossa arte, a nossa energia, para como co-criadores do universo que somos, filhos de Deus. O casamento dentro do modelo, né, de reprodução e de união, a família e o casamento são avanços, a monogamia é um avanço, então várias culturas, né, que se espalham pelo mundo, cada um tem um modelo, mas de uma maneira geral existe o modelo do casamento onde as pessoas perenizam as suas uniões, e nós já temos hoje o divórcio, já as pessoas já não mantêm essa união muitas vezes como se mantinha antigamente, mas isso tudo, quando os espíritos são questionados por Kardec, ele coloca, né, a questão do divórcio também está contemplada, a questão da manutenção do casamento e da fidelidade são primordiais para que a gente não fique criando energias negativas para o nosso futuro. Às vezes é melhor uma posição sincera, né, uma posição firme, que possa até nos causar complicações, mas pelo menos nós vamos estar dentro de uma linha de fidelidade, de respeito, de sinceridade, né? E o celibato, que muitos de nós cultivamos isso ao longo das nossas encarnações, em mosteiros, em conventos, uma interpretação errada, porque não é meritório aos olhos de Deus o isolamento ou o celibato, que é o que não pratica sexo, que não se une a ninguém, simplesmente como se isso fosse agradável a Deus. E não é verdade, né? Quando é por uma missão, quando é uma renúncia por alguém, ou por uma comunidade, ou por uma dedicação, como nós vemos muitos pastores, padres, né, que tomam conta de suas paróquias, de suas igrejas, se dedicando a trabalhos sociais e resolveram optar, como nós temos no Espiritismo também, né, nós temos o Divaldo, o Chico, que não casaram, e muitos outros, que fizeram essa opção para se dedicar, mas não pura e simplesmente o isolamento e o sofrimento voluntário. Isso não agrada a Deus, não faz parte da lei de reprodução nem da lei divina. Bom, gente, a lei de conservação, você vê que tem vários tópicos, porque realmente fala muito diretamente a nós, né? Porque o tempo inteiro nós estamos buscando essa conservação. E é esse nosso desejo de permanecermos encarnados, né? Porque por mais que a vida esteja difícil, alguém aqui está querendo desencarnar? Ninguém quer, né? Tá ruim, mas vamos ficar por aqui mesmo. Então a esperança está sempre viva, né? Que a gente vai melhorar, vai melhorar.
Vamos dormir que quando acordar amanhã, a coisa vai melhorar. Então, é o instinto de conservação. Isso é divino em nós. Essa conservação é instintiva. Eu boto a mão aqui se estiver quente, né? É involuntário. Eu não estou raciocinando. Eu vou retirar a mão rapidamente se esse vidro aqui estiver aquecido. É uma reação natural. E aí eu fico até com medo já de voltar a tocar aqui. Então esse medo natural é saudável, né? Porque ele nos protege, ele faz com que a gente se afaste dos locais de perigo. Se você puder ir por outro caminho, você não vai pegar a linha vermelha, né? Se você puder ir, você vai pegar outra via. Você vai buscar o caminho que vai te dar mais conforto e mais segurança. Então, esse já é o instinto de conservação racional. Eu já estou raciocinando. Eu vou me proteger, eu vou tomar remédio, eu vou controlar a saúde, eu vou ao médico. Então, são procedimentos que nós usamos para tentar prolongar a nossa vida na Terra com saúde. E isso é importante, mas não pode virar, né, uma loucura, como tem muitos de nós, alguns são hipocondríacos, né, tomam remédio, vários remédios até sem precisar, tomam muitas vitaminas. Isso é importante fazer. Nós não podemos deixar de viver por conta da necessidade de nos conservarmos. Vamos nos conservar, mas vamos viver a vida. Algumas pessoas não estão saindo de casa por causa da violência. Aí já é um exagero, porque então você não vive, né? Você vai ficar só trancado e não vai sair de casa. Aí, sei lá, cai um raio na sua casa, porque também não deixa de ser um pouco da nossa falta de fé. Tudo com equilíbrio. Então a conservação é importante, porque nós temos que minimizar os riscos para que a gente não sofra, né, e não perca a oportunidade da encarnação, não só por nós, mas por aqueles que dependem de nós. Quando vêm os filhos, aí a gente amadurece. Por isso a gente fica refletindo, né, essa questão de não ter os filhos, o casal que não tem filhos, fica uma vida um pouco mais solta. E aí aquela responsabilidade, né, parece que ela vai passando mais distante. E todos nós que temos filhos sabemos o quanto isso nos centrou na vida, né, que nos deu responsabilidade para a gente poder prosseguir. Nós temos uma razão para viver, mais do que qualquer outra coisa. A alimentação tem que ser adequada, né, balanceada. Hoje nós temos toda a ajuda com os equipamentos, com as colheitas. Também temos os agrotóxicos, né, temos também tudo que... Mas o nível de consciência é muito maior. Então nós podemos nos alimentar de maneira adequada, de maneira prazerosa, mas preservando a nossa conservação. Aí vem a questão do supérfluo. O que a gente precisa para viver, para se conservar, para conservar a nossa vida? O Chico respondeu essa pergunta. Alguém lembra o que ele respondeu? Quando perguntaram o que era o supérfluo? Gente, por favor, alguém pega o microfone. Ninguém lembra? Ele disse que o supérfluo é a manteiga. Foi bem objetivo, bem simples, né? Porque o pão é o necessário, a manteiga é o supérfluo. Então a gente tem que procurar extrair, né, desse ensinamento aquilo que realmente é essencial na nossa vida, que nós realmente precisamos. E aquilo que vai nos trazer saúde. No caso, a manteiga realmente não tá na lista dos alimentos que nos fazem bem, né? Então, a preocupação com o supérfluo, aquilo que está excedendo, eu tenho que avaliar, eu tenho que perceber aquilo que eu estou lutando para conseguir, que não está agregando nada, né? Então, nessa lei de conservação, entra essa avaliação nossa daquilo que realmente é necessário, para a gente poder desapegar daquilo que não é, né? E se prender àquilo que realmente é importante. As moradias, né, é avanço também, já há muito tempo. Aí a moradia e as pessoas aí vão para os palacetes, né? Então aí isso já seria o supérfluo, o exagero, empregar os nossos recursos naquilo que realmente vai ter um fim útil e vai nos trazer conquista de virtude. Senão, nós estamos simplesmente atendendo ao nosso ego, o que não vai nos fazer mais felizes, porque são posses materiais, temporárias, que vão se perder no tempo. As vacinas também é um exemplo, né, dessa busca do homem, os pesquisadores e espíritos, né, que vêm com essa missão de desenvolver os antídotos, as curas, não só as vacinas, né? Agora mesmo há uma onda grande na internet de
métodos de acabar com a diabetes, não sei se vocês já viram. Acabe com a diabetes, agora tem técnicas novas, tem isso, tem aquilo. Por mais que não seja coisas com a comprovação científica, isso somos nós, os homens, tentando encontrar saídas para preservar a nossa saúde. Essa então foi a quinta lei, ainda está faltando 7, vamos ter que correr um pouco. A lei de destruição é uma das mais questionadas, né? Porque a destruição é uma lei divina, parece que não tem muita lógica, né? Vamos esquecer um pouco as guerras, vamos pensar na destruição nossa, não integral, né? Nós, periodicamente, fazemos a poda, não é isso? Não só das nossas árvores. Nós cortamos as unhas, então nós estamos cortando o excesso, a gente está cortando, né? Cortar é o quê? Destruir, né? Estamos destruindo. A gente corta o cabelo, a gente corta as unhas, a gente tira tudo aquilo que está excedendo. Tem que falar no microfone. Ele não corta o cabelo como eu, porque o cabelo mesmo ele já se suicidou, né? Então, nós fazemos a poda. Quando nós não conseguimos conservar a nossa saúde, nós também às vezes temos que fazer cortes. Pessoas às vezes têm que ser amputadas para poder preservar a saúde. Pessoas às vezes têm que tirar órgãos, como muita gente tira vesícula, né? Então, uma destruição de uma parte do nosso corpo. Então, se a gente olhar no âmbito pessoal, a destruição é uma lei, muitas vezes para a preservação da vida, para preservar a nossa possibilidade de estarmos encarnados e trabalhando e crescendo. Ou seja, quando nós conseguimos avançar na nossa transformação, na nossa renovação, muitas vezes a destruição não chega, porque a gente está caminhando no passo a passo, está avançando junto com o ambiente onde nós estamos inseridos, a nossa morada, o nosso planeta, o nosso país, o nosso grupo onde nós estamos inseridos. Essas destruições, elas são muitas vezes naturais, os fenômenos, né, que a gente vê aí da natureza, as catástrofes que muitas vezes têm a ver com provas e expiações coletivas, como os tsunamis e outros fenômenos que levaram muitos. E isso tem a ver com essa necessidade de renovação. Mas ela também é abusiva. Aí somos nós, na nossa pressa de equacionarmos as soluções para a nossa vida, muitas vezes tiramos a oportunidade do outro. Então, quando nós, encarnados, nos sentimos no direito de tirar a vida de alguém ou de prejudicar alguém, porque não é só matar, né? A gente muitas vezes destrói oportunidades, a gente mata uma ideia na origem, a gente cria dificuldades e isso também é destruição. O objetivo de Deus é que a gente avance. A destruição é por nossa conta, faz parte do nosso processo. E as guerras são essa culminância, aonde, né, no local, na região, onde o egoísmo, a vaidade, a prepotência, os vícios estão mais fortes do que as virtudes, nessas regiões, isso muitas vezes se alastra a ponto de haverem as obsessões coletivas. E aí os homens se acham no direito de avançarem em populações que não, com crianças, com idosos. Quer dizer, isso para nós realmente é o clímax dessa, vamos dizer assim, inadaptação nossa à lei divina. Quando chega a esse ponto, realmente é um caos, mas toda transformação, toda renovação, toda destruição tem sempre um momento seguinte, porque Deus não permitiria que essa destruição fosse negativa, porque na realidade tudo vem de Deus, inclusive a destruição, inclusive a desencarnação, né? Tudo isso faz parte de um planejamento divino e está contido nesse conjunto de leis que regem a nossa vida e que nos dão tranquilidade de sabermos que estamos imersos nesse modelo onde existem regras, onde existem objetivos,
causas e consequências. Então essa é a sexta, vamos agora para a sétima. A gente está passando rápido cada lei, isso daria para fazer um estudo para cada lei, né? Mas como não é essa a proposta da programação da casa, a gente está pegando as leis como um todo e depois, óbvio, né? Cada um de nós, aqueles que puderem, vão lá no Livro dos Espíritos, fazer um estudo mais aprofundado para que a gente possa ter isso bem forte em nós. A sétima lei é a lei de sociedade. Então, o ser humano é um ser gregário, precisa viver junto, em conjunto. Nós crescemos juntos, né? Onde nós vamos testar se nós melhoramos ou não. O insulamento voluntário, a reclusão, nos tira da sociedade e nos tira dos testes, né? No caso, nós aqui, a maioria, somos espíritas e existe também páginas nas obras que falam. Nós temos até um programa que é transmitido pela TV Nova Luz às quintas-feiras, que é o Espírita no Mundo, né? Então nós temos que viver no mundo sem ser do mundo, sem pactuar com aquilo que o mundo faz, tendo governança sobre nós mesmos. Há estudos que dizem que 95% da população são pessoas conduzidas, são massa de manobra, e 5% são os que manobram. Então nós temos que refletir se nós estamos sendo manobrados. Nós podemos não estar, vamos dizer que tem um intervalo aí de quem não está manobrando, mas também não está se deixando manobrar. Então quando nós começamos a consumir e a participar de tudo que é o que a moda nos oferece, o modismo e a nossa época, sem refletirmos se realmente nós estamos construindo estruturas que vão nos favorecer conquistar as virtudes e nos desapegar das coisas materiais e nos desprender dos vícios, alguma coisa está errada. Nós não podemos fazer parte dos 95%, que são uma onda, né? Vai todo mundo e faz, são ações conjuntas e nós temos que ter o nosso senso, o nosso bom senso para fazermos as nossas escolhas, mesmo que isso seja uma questão que esteja na moda, que todo mundo esteja fazendo. Porque aí entra a questão do que é normal, o que é comum, né? É comum que as pessoas falem mal umas das outras, mas isso não é natural, porque o nosso objetivo na vida não é falar mal dos outros, né? É a indulgência que nós vamos ver mais adiante e o relógio está correndo. Então, a constituição da família, que organiza a sociedade. A família, nós temos aí a Ana Rosa, que é uma especialista que faz o trabalho conosco de vivências em família. Nós temos videoaulas na TV Nova Luz que apresentam essa série, a Ana Rosa, e fala, a família está com outros contornos, né? Com toda a questão das mudanças, as pessoas que se separam, as uniões que são às vezes de casais que são pessoas do mesmo sexo, isso tudo fez com que pessoas separadas e maridos ou mulheres que recebem filhos do primeiro casamento, então são modelos de família diferentes, mas que nem por isso deixam de ser família. Nós estamos sempre nos agrupando para vivermos em grupos, porque também reencarnamos em grupos. Nós temos a nossa família física e temos a família espiritual. Nós estamos sempre avançando em grupos, porque o objetivo é esse, vivermos juntos, porque nós não somos nem melhores nem piores do que os outros. Nós precisamos nos apoiar uns nos outros. Reconhecer que isso é uma necessidade também é humildade. A gente reconhecer que precisa do outro para viver. Lei do progresso. É uma marcha que ninguém pode conter. Nós podemos retardar o progresso, mas não vamos conseguir impedir, porque a marcha do progresso é lei. O progresso é lei. O nosso próprio progresso individual é lei. Quando a gente chega no ponto de atrapalhar isso de uma forma tão grande, aí a justiça divina, a misericórdia divina nos impõe limite. Nós convivemos lá na Ação Cristã Vicente Moretti com internos que são deficientes, neurológicos, psiquiátricos, seres e espíritos que reencarnaram com todas as limitações. Eles não se higienizam, não se expressam, não andam, não falam. Todas as limitações. Então ali entrou uma ação divina forte. A gente fica imaginando o que eles não fizeram.
Porque Deus, com toda a sua bondade, para permitir que um espírito reencarne numa situação daquela, quem não acredita em Deus, realmente fica isso uma atrocidade. Então, houve a lei do progresso. Não dá para continuar assim. Vai ter que estacionar, vai ter que passar por esse período para avançar. E nós o que podemos fazer? Amenizar de alguma forma, né? Tentando amenizar, mas tudo que a gente faça não tira do espírito que vive numa cama a tristeza, né? E até mesmo o pensamento, muitas vezes, de que Deus é injusto, né? Colocando aquele espírito naquela situação, mas faz parte da lei do progresso. E esse progresso, inicialmente, ele é sempre intelectual. Primeiro a gente entende, primeiro a gente raciocina, e depois a gente realiza, né? Até é preciso absorver, entender. O conhecimento é importante, são as duas asas. Então nós entendemos e depois vamos para a prática, né? Parece que nós não entendemos bem essas coisas aqui, né? Porque estamos aqui, assim, bebendo isso numa fonte. Eu, no meu caso, eu reencarnei em lar espírita, né? Passei por evangelização, mocidade. Alguém aqui foi evangelizado quando... Ninguém, gente. Nem você, Juan. Só eu que eu tenho. Duas ali. Yasmin também foi. Então já somos 3. Então nós somos mais cobrados, né? Porque quem não foi, não teve lá, que se preocupou com esse processo. Nós participamos de evangelização, de Comerge, que são os encontros de carnaval. Participamos de tudo. Então a responsabilidade aumenta, né? Quando você tem mais conhecimento. Então nós tivemos uma preparação para isso, né? Então recebemos todas as informações que precisávamos ter e já estamos estudando essas coisas aí já pela 11ª vez, né? Bom, no caso, esse progresso avança, aí a dor às vezes vem como a destruição. No caso, os corpos desses nossos irmãos totalmente, parcialmente destruídos, membros atrofiados, corpos em dimensões reduzidas, que contém o espírito que está ali. Muitas vezes eram gladiadores, agora estão em corpos reduzidos e o espírito está ali sofrendo porque entrou a dor, entrou a lei do progresso para daqui não dá mais, a coisa vai ter que avançar e está paralisada a sua possibilidade de fazer mal a alguém. Mesmo assim, eles às vezes vão com as unhinhas, né? Quem já esteve lá sabe que eles gostam de, às vezes, o espírito está ali, né? Então ele quer arranhar, quer beliscar, que está contido ali muitas vezes e nem sempre está conformado, né? O maior obstáculo ao progresso, qual é o maior obstáculo? Mas nós com que tipo de problema? Egoísmo, né? O egoísmo, a maior chaga da humanidade, o maior obstáculo ao nosso progresso pessoal, ao progresso do nosso planeta. Quando nós nos colocamos no centro de tudo, né? O ego, nós no meio, né? Aí o contrário, o altruísmo, o egoísmo nos faz perceber que nós não somos iguais aos outros. Eu acho que é a próxima, se eu me lembro bem. Isso aí, lei de igualdade. Então, nós somos criados simples e ignorantes, não somos melhores nem piores uns que os outros. Estamos mais ou menos no mesmo degrau. Por mais que a gente possa vir para cá falar bonito, a gente não quer dizer que a gente está melhor. A gente pode estar até mais consciente, estar com um discurso mais arrumado, né? Mas isso não quer dizer nada. Tem aquela história, né? Não sei se vocês já não lembram mais, acho que foi o Divaldo que contava isso. Não sei se é ou então é aquele livro Lindos Casos, do Chico, que o palestrante, ele fazia muitas palestras e tinha uma pessoa que sentava lá atrás e não faltava uma palestra. Estava sempre assistindo. E aí, poxa, bacana, ele está sempre ali, né? Mas, pô, e a pessoa lá, caramba, aquele cara sabe tudo, eu estou aqui atrás, deixa eu escutar, né? Quando chegou no mundo espiritual, primeiro desencarnou que estava na plateia, depois foi o expositor. Quando ele chegou lá, bom, eu, expositor, né? Falei muita coisa boa, vou ser recepcionado lá pelos bons espíritos. Doutor Bezerra, né? Procurando logo os benfeitores. E quem chegou para acolher foi aquele que sentava lá atrás, né? Mas você que vem me acolher, e ele não estava bem, né? O que você fez? Eu falei, não, eu não fiz nada, eu simplesmente escutava o que você falava e fazia, né? Como a dizer, pega o microfone, foi eu voltei? É eu voltei, né? Então é o irmão Jacó, né?
Então é uma obra espírita muito interessante, né, que nos traz essa... Inclusive o Dr. Bezerra que vem receber o irmão Jacó, né? Bom, gente, então essa lei de igualdade é que nos faz nos posicionarmos na vida com a cabeça erguida, enfrentando as situações, seja quais forem. Muitas vezes temos a prova da dificuldade financeira, a prova da dificuldade intelectual, às vezes a gente não sabe cantar afinado, canta desafinado. São situações pontuais. Tem gente que sofre com isso, né? Ah, meu Deus, eu queria tanto cantar, eu sou desafinado. O outro não é desafinado, mas tem um outro problema. Cada um tem um problema e cada um tem um talento. Então, nós somos iguais, mais ou menos iguais, né? E as condições que nós recebemos são as mesmas, mas as aptidões são diferentes. Cada um tem uma possibilidade. Nós só precisamos descobrir qual é o nosso talento, o que a gente sabe fazer, como que a gente vai se encaixar na Terra para fazer a nossa felicidade, para produzir para o mundo, para construir coisas boas. Muitas coisas simples que foram construídas fazem bem à humanidade. E muitas coisas complexas não fazem bem. Né? A gente tem músicas, por exemplo, Atirei o Pau no Gato. Uma música simples, uma letra. Quantas pessoas já cantaram essa música? Então, cantaram milhares, milhões de vezes. E as pessoas, quando cantaram, se alegraram, sorriram, brincaram. E a pessoa fez aquilo ali despretensiosamente. Né? Um agrupado de notas musicais, sei lá, acho que não dá nem 15 segundos de música. E é um best-seller, porque todo mundo escuta, todo mundo canta, ou Parabéns para Você, várias canções, coisas simples, e feitas por pessoas muitas vezes sem uma riqueza intelectual nem material. Então a nossa participação pode ser simples, mas ela tem que ser efetiva. O que vale aí na questão da igualdade é o nosso sentimento, como eu me sinto, né? Se eu me sinto melhor, se eu me sinto diferente, eu vou ter problema. Porque eu vou estar sempre me sentindo magoado, eu vou estar sempre me sentindo... Aí vem o melindre, né? Porque eu, como ousa, né? Falar assim comigo, logo comigo, quer dizer, se fosse com outra pessoa, podia falar de qualquer jeito, mas comigo, então o sentimento de igualdade tem que visitar o nosso coração, para que a gente entenda realmente qual é a nossa parte, o que nos cabe na sociedade. O terceiro setor, dentro dessa questão da igualdade, que é o setor produtivo, a gente sabe que o primeiro setor produtivo é o governo, o segundo, a iniciativa privada que visa lucro, e o terceiro setor é o que não visa lucro, mas atende a fins públicos, mas é iniciativa de particulares. Então o terceiro setor, quem governa, quem dirige, não tem salário. São pessoas normalmente que têm experiência de vida, são aposentados, não recebem, mas colocam a sua experiência a serviço dos demais. Quem trabalha sabe que não está enriquecendo o bolso de ninguém. E quem compra o serviço sabe também que está atingindo algum fim útil, social. Então, quer dizer, é um modelo do futuro, onde a lei envolve o trabalho, envolve a igualdade, envolve várias leis estão contidas. Então a gente precisa se organizar. Nesse modelo estão as associações, as OCIPs, as OS, as ONGs, são instituições do futuro para atender a necessidade de produzir e das pessoas se integrarem nesse processo de uma forma que gera recursos sem gerar um acúmulo de riquezas nem exploração, né? É muito interessante esse modelo que surgiu, não tem muito tempo, do terceiro setor. É o medo das diferenças, isso para nós é ruim. Nós somos iguais, mas as aptidões são diferentes. Nós não temos que nos sentir menores só porque somos diferentes. Nós sempre vamos ter alguém melhor e alguém pior aos nossos olhos, mas na realidade esse julgamento vai ser depois, né? Nós não podemos nos fiar somente naquilo que estamos vendo. Vamos ter que acelerar um pouquinho. A 10ª lei, não, a 9ª, a 10ª, isso. A lei de liberdade. É engraçado, conversando com 2 jovens conversando, né? Um era espírita, o outro não era, porque o espírita fala muito de livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, então. Aí o outro jovem era evangélico. Aí isso uma jovenzinha veio me contar. Aí o rapaz falou assim, não, quem tem livre-arbítrio são os espíritas. Evangélico não tem livre-arbítrio não, eles é que têm. Porque pelo fato dele estar escutando o outro falar,
ele achava que ele não tinha o direito, que isso era uma coisa só dos espíritas, né? Na realidade, essa palavra é muito usada e os próprios estudos trabalham muito essa questão de que nós temos autonomia para viver. Nós estamos mergulhados numa lei de progresso, mas nós temos a liberdade de escolha e temos a possibilidade de alterar o nosso futuro. Mas essa liberdade ela é relativa, porque ela poderá estar atingindo, ela termina quando começa o direito do outro. E nós temos que saber ter o bom senso para não agirmos dessa forma. Tem espaço para todo mundo, né? Nós podemos avançar e crescer sem ferir o outro. Aí entra a questão da empatia, né? Que também é uma palavra moderna, é justamente essa facilidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro. Então eu entendo muito melhor como o outro está agindo comigo, às vezes até de uma maneira deselegante ou mal educada, mas o que ele está vivendo lá do outro lado, né? Muitas vezes passa um carro correndo, nos fechando ou passando rápido demais, cortando por fora. Qual é o nosso pensamento? Você pode pensar de duas formas. É um louco, né? Vai causar um acidente. O outro pensamento pode ser, caramba, ele deve estar indo salvar alguém, ou levar alguém para ser socorrido, ou ir buscar alguém, que ele recebeu uma ligação, e olha, vem me buscar que eu estou infartando, eu estou morrendo. Não pode ser isso, gente. Mas o nosso pensamento normalmente é o primeiro, né? Então nós temos que exercitar essa liberdade de pensar, que ninguém pode nos tirar essa liberdade, e pensarmos sempre o melhor. E as fatalidades, e a encarnação, isso é uma fatalidade. O contexto onde a gente vai reencarnar é uma fatalidade, mas o que nós vamos fazer desse contexto? Aí isso é com a gente. A desencarnação também é uma fatalidade, mas o destino nós vamos construir a partir de agora, com aquilo que nós vamos fazer. Essa é uma lei que resume quase todas as outras, né? Esse sentimento de justiça que está em todos nós, isso está na nossa consciência, nós sabemos o que é justo, sabemos o que é correto, isso já está em nós, porque somos seres que temos a inteligência, que temos o discernimento. Temos que aceitar a justiça do homem, pagar os impostos, fazer aquilo que, mesmo que a gente veja que não está da forma correta, mas é a parte do dar a César o que é de César. Vamos cumprir a lei. Construir o nosso patrimônio pessoal. Esse patrimônio é um direito nosso. O patrimônio físico também é um direito, mas muitas vezes nós estamos apegados, né? A gente vê as questões das heranças, das famílias, que vão se degladiar por conta de patrimônio, de propriedades, e muitas vezes isso serve para desunir aqueles que ficaram unidos durante toda uma vida, né? Com certeza não é nada agradável para aqueles que desencarnaram verem os que ficaram lutando por posses. Então nós temos que construir as nossas posses. O principal é o nosso patrimônio espiritual, que é intangível, mas também não se deprecia. São conquistas que nós vamos carregar. O restante vai ficar por aqui mesmo. Então é sempre bom avaliar tudo que nós temos, as nossas posses, nossas roupas, nossas coisas materiais, nossos veículos, para ver se nós não estamos acumulando demais, se apropriando de coisas indevidamente, porque quando a gente está acumulando demais, está faltando para alguém, né? Justiça ao amor. O amor, aí isso parece que, se eu não me engano, está no Evangelho, né? Fala da lei do amor. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Se meus pais fizeram eu decorar essa frase, vocês perceberam, né? Que eu acabo ouvindo muitas vezes, mas é uma frase linda, né? Porque Jesus é que viveu o amor, que falou do amor. Então, na realidade, esse sentimento, na pureza em que ele foi colocado, nasceu ali com Jesus, né? Então, nós temos essa obrigação de tentarmos viver esse amor mais puro. No livro Libertação, a gente vê esse caso da Matilde. Quem já leu Libertação? André Luiz. Então, Gregório, né, um espírito difícil, com muita dificuldade. O Gúbio, o mentor, tentando socorrer. E chegou uma hora que ele não conseguia chegar no coração. Ele teve que requisitar a Matilde, a mãe do Gregório, em outra encarnação, para fazer o trabalho que ele não conseguiria fazer, né? Então o amor maternal como um amor sublime, que é um exemplo de amor para todos nós, que normalmente é incondicional, né? E realmente é aquele amor que se assemelha do amor mais puro que nós possamos viver aqui na Terra.
o mandamento maior, amar ao próximo como a si mesmo, esse parâmetro, né, que a gente pode estabelecer a partir de nós mesmos. E a caridade, que é a última expressão da lei, a benevolência para com todos, fazer sempre o bem, né? A indulgência para com os erros alheios. A indulgência quando o erro não nos atinge, mas a gente observa. E a gente tem que, como o rapaz que passou correndo, me cortou pela direita, a indulgência ele deve estar indo socorrer alguém. Nem me afetou diretamente. E se me afetou diretamente, o perdão. Aí já a história complica um pouquinho, né? Mas também faz parte desse leque de sentimentos, de virtude que nós temos que trabalhar. A perfeição moral, né? A conquista das virtudes, o trabalho que nós temos que fazer no dia a dia para avançarmos. A natureza não dá saltos, nós não vamos avançar rapidamente. Todos nós crescemos um pouquinho em cada encarnação. Ninguém anda para trás. Podemos cumprir 80%, 90%, difícil cumprir 100% daquilo que foi planejado, né? Por conta da nossa condição, mas temos que avançar nessa conquista. A resistência aos vícios, porque eles estão conosco, vêm do passado. Quanto mais a gente constrói estruturas para a gente servir, trabalhar no bem, menos a gente está preso a esses vícios, né? Então, a gente pode continuar com eles, né? Então, se você não tem o vício, às vezes, da bebida, mas viciou no café, no meu caso, né? O café já está mais ou menos, né? Dá para passar. Então, vamos nos prender a coisas que não nos façam tanto mal, se a gente não conseguir se abster de todo tipo de comportamento nocivo a nós e ao nosso próximo. A vivência da caridade, o prazer de fazer o bem. Esse aqui é o objetivo, não fazer porque é uma obrigação. Ter prazer. Quando a gente dá um presente para alguém, é um prazer muito grande, né? Muita gente prefere dar o presente do que receber. Esse prazer a gente tem que cultivar. Isso é importante para nós, né? Ter o prazer para que a gente possa avançar na direção da nossa perfeição. Então, nós temos agora uma mensagem final, que são trechos que a gente destacou. Se alguém puder ler. Não esqueçais nunca que o Espírito, qualquer que sejam o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e o inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vou-la usar pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de voltardes desprezo à ignorância e ao vício. Instrui os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes, para com que tudo o que vos seja inferior. Sede para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. (909) Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é o de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser
assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Gente, um esforço insignificante que precisamos fazer, né? Então essa mensagem final, que a gente tenha que a gente faça esse esforço pequeno para a gente se melhorar, para a gente crescer, e quando nós tivermos essa iniciativa, a espiritualidade vai estar ali pronta para acolher, e a gente faz uma pequena parte e eles vão fazer a parte maior, né? Então, que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos agir na vida como se tudo dependesse de nós e orarmos a Deus como se tudo dependesse de Deus. É nova luz, vem de Jesus.